Nesse vídeo eu vou responder uma das principais perguntas ou principais dúvidas que me fazem, tanto pessoalmente quanto no direct ou no WhatsApp, essa pergunta sobre precificação, como precificar meus pratos. E hoje eu vou falar um pouquinho da metodologia que nós utilizamos para fazer a precificação. Então, se você não me conhece ainda, eu sou o Oswaldo Júnior, atualmente eu sou CEO da empresa Assegurar. A empresa Assegurar é uma empresa de consultoria em alimentos e bebidas e a gente está há 8 anos no mercado prestando consultoria para negócios na área da gastronomia. Fora isso, também sou criador do programa Meu Restaurante Lucrativo, que é um programa onde a gente ensina, a gente auxilia você na melhor gestão e as boas práticas no seu negócio, beleza? Mas vamos deixar de delongas e vamos direto para o vídeo, que é muito importante. Na verdade, antes de iniciar esse vídeo, eu quero deixar claro que para fazer uma precificação não existe uma ciência exata. Não existe um cálculo exato que fala, olha, é dessa forma que você precisa precificar os seus pratos. E você vai entender um pouco mais ao longo do vídeo por que eu estou te falando isso. Primeiro ponto que as pessoas geralmente utilizam para fazer precificação é a quantidade ou as despesas fixas, A quantidade de pratos vendidos dividido pelas despesas fixas. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma despesa fixa de 100 mil reais no seu negócio, no seu restaurante, e você vende 1000 pratos, então a cada prato custa de despesa fixa 100 reais. Isso aqui é um hipotético, tá? E aí o que acontece? Eles pegam esses 100 reais, que seria a despesa fixa, e incorpora mais o CMV, certo? E aí eles estipulam o lucro. Então geralmente vamos supor assim, a conta dessa forma. O seu CMV deu 30 reais, suas despesas fixas deu 100 reais, e você quer ter mais 20 reais de lucro, ou 20% nesse caso. Então você incorpora tudo e o seu prato, ficou no valor de precificação de, sei lá, 150 reais, que é esse exemplo hipotético que a gente está utilizando aqui, ok? E aí, naquele mês você conseguiu vender 1000 pratos e a despesa fixa foi 100 reais, fechou? E no outro mês que você não vendeu os 1000 pratos, você vendeu só 500 pratos, a sua despesa fixa dobrou. Então de 100 reais ela foi para 200 reais. E aí mais o CMV, mais o lucro, o seu prato insuflou muito preço que talvez você não consiga repassar isso para o seu cliente. Então o primeiro ponto as pessoas às vezes utilizam somente esse custo de despesa fixa. Ah, Oswaldo, então quer dizer que eu não posso ter lucro no meu restaurante? Eu não posso estipular qual o lucro que eu quero para o meu restaurante? Claro e lógico que você pode. Porém, o lucro é uma coisa que acontece, ela é naturalmente dependendo do posicionamento que você está, fechou? E agora eu vou começar a falar sobre como a gente utiliza para fazer a precificação. O primeiro passo que eu listei aqui é entender qual é a receita. E eu tenho certeza que quando você idealizou o seu negócio, lá na receita você colocou os melhores insumos e você não viu o custo. E quando você começou a ver o custo, você falou assim, eu preciso reduzir um pouquinho, senão eu vou ter o meu CMV muito estourado. Vou estourar o meu CMV e não vou estipular. Então, Oswaldo, o que você sugere? O primeiro passo, estipula a receita. Então você precisa de um receituário padrão para entender qual é o seu preço. Segundo ponto que as pessoas acabam não utilizando é qual é o seu fator de cocção ou fator de correção. Oswaldo, o que é isso? Então, um exemplo, você comprou 1 kg de carne, aí você colocou lá na sua precificação da ficha técnica 1 para 1, que seria 1 para 1. Se você pagou 20 reais no quilo da carne e utiliza 100 gramas, você colocou que a cada 100 gramas de carne utilizada você gastou 2 reais. Porém, você sabe que a carne você vai ter que limpar ela e você tem alguma perca. E essa perca é o fator de cocção, Tem alguns casos que o fator de cocção pode ser mais, então tipo o arroz. O arroz, depois de pronto, ele vai pesar muito mais do que ele in natura. Então, você precisa entender qual o fator de cocção para calcular a sua ficha técnica, fechou? E o terceiro ponto, então o primeiro ponto é receituário, o segundo ficha técnica, e o terceiro ponto é entender qual é a representatividade de cada item no seu estabelecimento. Tem várias pessoas que falam o seguinte, olha, você pode utilizar, que é o que a maioria das pessoas utiliza, você pode ter um CMV variável. Então você pode ter um CMV de 45% ou você pode ter um CMV de 50%. Eu não estou falando que isso está errado, estou falando que eu não utilizo essa métrica. Você pode utilizar, e agora eu vou te explicar o porquê que você pode utilizar isso. Se você for um cara que consiga controlar na ponta do lápis todas as suas despesas que envolve, e aí quando a gente fala de despesa fixa ou despesa variável, ela não é tão fixa assim, porque você sabe que ao longo do mês ela varia um pouco, aí mesmo que oscile um pouco,
ela oscila, então pode ser que na representatividade dos seus números mágicos ou dos seus números chaves, né, ele tem uma representatividade. É importante que, se você utiliza um CMV flexível, você fala assim, olha, esse prato aqui de estrogonofe, ele me permite ter um CMV de 40% para poder fazer a precificação. Não tem problema nenhum, você pode utilizar dessa forma, porém, ela não é a mais aconselhada se você não tiver o controle efetivo de ficha técnica e de receita. Então é importante que o CMV é uma coisa muito particular da sua operação e você precisa identificar qual é a porcentagem que você tem dela sobre o seu faturamento. Oswaldo, mas tem uma métrica ou um parâmetro que pode utilizar? Claro que tem. A gente utiliza em média de 30% do faturamento de CMV até 35%, dependendo de qual localidade que você está e qual público que você quer atender. E aí, outra coisa que as pessoas acabam confundindo na hora de precificação é o seguinte: eu quero vender meu prato a R$70, né? Meu bife à parmegiana aqui, eu quero vender ele a R$70. Porém, o seu concorrente do lado, ele vende por 35. Oswaldo, mas o meu bife é diferente, é de filé mignon, é mais fininho, eu uso queijo Gouda, tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, você sabe, mais do que eu até, que esse mercado no ramo da gastronomia, o mercado em si, ele é rei. Então, se você tem na região que você está inserido um ticket médio de R$35, pouco provável que o seu cliente esteja disposto a pagar o dobro do que está na região. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o mercado no ramo da gastronomia, os pontos nas suas laterais, né, ou próximo de você, vai ditar muito o preço. E talvez pelo fato de você não entender direito os seus custos, você não consegue fazer essa precificação tão alta assim ou elevar tanto o ticket médio da sua região. Então é importante que no momento da precificação você entenda todos os custos envolvidos na sua operação. E é o que a gente acaba fazendo. Então você envolve todos os custos que estão na sua operação, né? E com isso você determina o preço médio do seu negócio. Então não ao contrário, você pega, faz todas as suas despesas fixas, estipula quanto você quer de lucro, inclui seu CMV e aí você tem seu preço de venda. Pode ser feito dessa forma? Claro que pode, mas não é o melhor para o seu negócio, porque isso é muito volátil. Pode ser que esse mês você atendeu 1.000 clientes, mas pode ser que mês que vem você não tenha esses 1.000 clientes no seu restaurante ou na sua casa, você tenha metade disso e aí o seu custo aumenta muito. Então, só para a gente fechar, e eu não estou falando que o nosso jeito é o melhor, mas é o que dá mais certo para os nossos clientes, né? Mas o melhor jeito de você precificar é entender qual é o seu CMV. Então, quanto que é o custo envolvido da sua receita. Fora isso, quanto que esse prato que eu estou oferecendo no meu restaurante estão cobrando na região. Quanto que eu tenho de todas as outras despesas, as porcentagens. Despesa fixa, variável, custo de ocupação. E dentro disso, determinar qual o preço que você consegue vender no seu restaurante. E aí tem várias pessoas que vai falar assim, Oswaldo, então eu vou utilizar a métrica de 1:4 ou 1:3, que se utilizava isso muito tempo atrás. É o mais correto utilizar? Depende da sua operação. Precificação é uma coisa muito particular de cada região e cada localidade. Mas o mais ideal que seja feito é entender qual é o seu CMV composto no seu prato e dentro disso qual é o preço médio que estão sendo vendido na sua região. E aí sim você começar a dispor todos os seus custos que está envolvido nessa receita, fechou? Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito difícil, né? Porque não existe uma métrica ou algumas ferramentas para fazer a precificação, né, exata. Então cada consultor acaba utilizando a melhor que se adequa para a sua realidade. Hoje a que melhor adequa para os nossos clientes é isso. Então estipula o CMV, dentro do CMV quais são os outros custos envolvidos e faz o preço da venda, né? Então isso é o que a gente mais utiliza hoje, tem dado certo. Se você tem alguma outra ferramenta que você utiliza para fazer precificação no seu negócio, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer eu ler isso, né? E entender como é que você faz, e talvez a gente possa até incorporar isso aqui na nossa operação. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele com outras pessoas e a gente se vê até o próximo vídeo. Um forte abraço!